Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 258, Escolha das Provas. Nós todos sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações. E por causa disso, temos débitos do passado. De acordo com as descrições trazidas no Evangelho, nós estamos no primeiro degrau da evolução. Há pouco fomos espíritos primitivos e agora somos espíritos que vivem num mundo de provas e expiações. Portanto, nós necessitamos vivenciar experiências que possam nos libertar dos erros do passado para que aprendamos a não errar mais. Então, é nesse sentido que Kardec coloca estas questões. Como funciona esse processo de provas e expiações pelos quais nós devemos passar para nos tornarmos pessoas melhores? Quem determina? Será que é impositivo? Será que o destino de cada ser está previamente estabelecido assim que reencarna? Essas são as questões que nós vamos analisar na noite de hoje. Então, a partir da questão 258. No estado errante, e antes de começar nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Muito bem. Ele próprio escolhe as provas pelas quais quer passar. Então, Deus não nos atropela. Ele tem muita paciência para conosco. E Ele permite que nós escolhamos quais os defeitos que nós queremos combater, quais os defeitos que nós admitimos ter. Por isso, o mundo de provas e expiações. As provas são aquelas situações que nós já entendemos que caímos. Então, temos esse defeito, aceitamos essa nossa imperfeição e queremos lutar contra ela. Então, são as provas. Esse gênero de vida, de situações trazidas pela reencarnação, isso é escolhido pelo Espírito. Então, antes de reencarnar, consciente das suas imperfeições, ele solicita ao Pai a oportunidade de resgatar os seus erros e se tornar uma pessoa melhor. Essas são as provas. Acontece que nós somos muito mais imperfeitos do que conseguimos admitir. Então, à medida que nós vamos evoluindo, passando pelas provas, surgem as expiações, que são aquelas situações que vêm nos tirar do prumo, mas que nós não aceitávamos ainda que necessitássemos passar por essas situações. Então, a prova é algo consciente, é algo que nós desejamos, pedimos, está ali conforme a resposta do Espírito. As expiações já são oportunidades que a vida nos oferece para identificarmos defeitos que nós ainda não admitimos e lutarmos contra ele, porque só assim poderemos ser mais felizes, quando formos mais perfeitos, né? Formos eliminando as nossas más tendências. Isso vai nos fazer pessoas mais felizes. Então é nesse sentido que ele coloca. Nós temos o livre-arbítrio de escolher as nossas provas, de escolher em que situação nós queremos reencarnar, na maioria das vezes. Há casos em que a reencarnação é compulsória, porque nós não conseguimos nos conscientizar das nossas próprias necessidades. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede uma encarnação para que nós, vivenciando uma experiência na matéria, esquecendo o nosso passado, convivendo com pessoas e recebendo o carinho delas, a atenção, entre outras experiências e sentimentos que são importantes para a nossa evolução, eles nos impõem essa encarnação para que possamos iniciar o processo de evolução. Porque muitas vezes, endurecidos, nós não queremos mudar, queremos continuar como estamos. Como Deus não nos castiga, Ele nos oferece uma reencarnação compulsória para que possamos perceber o que é necessário mudar em nós, para que nós mesmos sejamos mais felizes. Por isso que Deus é misericordioso e não pune. Ele nos possibilita meios para que nós encontremos
e trabalhemos por uma vida melhor, mais feliz. 258A. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntai, então, por que fez tal lei e não outra? Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como o do mal, lhe estão abertos. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele, e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Além disso, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Tivestes, porém, o desejo de vos expordes a ele, porque nele vistes um meio de progredirdes. E Deus o permitiu. Muito bem. Então, como foi dito na resposta anterior, Deus não nos castiga. Ele nos permite vivenciar as experiências que nós necessitamos. Então, quando eu falei da reencarnação compulsória, não é um castigo de Deus. Fomos obrigados a vivenciar esta ou aquela experiência. Isso tudo é consequência de nós mesmos. Sempre a lei de causa e efeito. Nós somos livres para escolher os nossos caminhos, mas somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Então, todas as vezes que nós transgredimos as leis de Deus, nós assumimos compromissos. E mesmo quando nós nos recusamos a admitir que erramos e que transgredimos a lei divina, esse é um fato, porque a lei é perfeita, né? E nessas circunstâncias, o efeito vem. Então, nós já erramos. Nós não admitimos que erramos, mas erramos, é a verdade. E aí a consequência pode ser uma reencarnação compulsória para que nós percebamos o que é preciso mudar em nós. Sempre de uma forma misericordiosa. Não vamos esquecer que Jesus nos ensinou que o Pai não exige nada além do que nós fazermos o bem até o limite das nossas forças. Então, Ele nunca vai exigir de nós além desse limite. Mas nada acontece por acaso. Nós temos vivência das consequências de quem somos, do que nós já fizemos até aqui. Então, não há meios de nós nos esquivarmos das consequências dos erros do passado. Nós vamos ter que resgatá-los. É um castigo. Não, não é um castigo. É uma forma misericordiosa para que nós aprendamos a não errar de novo. Então, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Nada acontece segundo a sua vontade, mas Ele não se impõe. Ele nos permite escolher. Nós temos o livre-arbítrio para escolher por quais caminhos nós vamos deixar de ser ignorantes. Então, isso nos cabe. Quando nós erramos muito, Ele, na sua infinita misericórdia, pela lei de causa e efeito, faz com que na colheita das consequências do nosso erro, nós aprendamos a não errar de novo. A frase do Cristo é muito clara. A sua fé te curou. Quer dizer, tudo aquilo que nós recebemos através do Evangelho e que cremos que foi interiorizado por nós, é o conceito da fé. E quando nós colocamos em prática, nós encontramos a cura para os males que nós fizemos. Então, a fé é a identificação do que é preciso transformar em nós na visão do Evangelho, no conhecimento que nós adquirimos. E a partir desta conscientização, o esforço que fazemos para melhorar nos traz os benefícios, por isso bem-aventurados, não é? Todos os desafios que estão lá no Sermão da Montanha fala,
bem-aventurados aqueles que forem misericordiosos, os que forem brandos, os que forem pacíficos. Então, tudo aquilo que nós precisamos combater em nós, ele nos oferece os meios, as provas, para que nós consigamos combater o mal que ainda existe em nós. Então, ele nos dá a liberdade para fazermos o que nós desejarmos. Quanto maiores os erros cometidos, mais duras serão as consequências, não como castigo, mas para que aprendamos a não errar de novo. Então, não é Deus que determina. A lei é clara. A transgressão dessa lei é que nos traz consequências. Se nós, diante de um perigo, como está descrito aqui, se diante de uma situação que vai expor a nossa vida, nós usamos da precaução e nos afastamos dela, é a nossa escolha. Se nós decidimos correr o risco, podemos trazer consequências, abreviar a nossa vida física, trazer consequências físicas, né? Você sofrer um acidente, perder mobilidade, enfim. Muitas coisas podem acontecer. Mas por que aconteceu? Porque Deus quis? Não. Porque nós decidimos enfrentar a situação e colocar em risco a nossa vida física. Então, a responsabilidade sempre será nossa. A cachoeira está ali. Você só pula nela se você quiser. Se você não quiser, você não pula. Ela está ali, se oferecendo para nos testar. Então, é nesse sentido que ele coloca, né? Deus não interfere diretamente na nossa vida. Ele respeita plenamente o nosso livre-arbítrio. 259. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequência da posição em que vos achais, e muitas vezes das vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia a que arrastamento se expunha, mas ignorava quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Ao escolher tal caminho, sabe o espírito que gênero de lutas terá que sustentar. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que irá encontrar, mas ignora quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes secundários se originam das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, os que influem no destino, estão previstos. Se escolhes um caminho acidentado, sabes que terás de tomar muitas precauções, porque grande é a probabilidade de caíres. Ignoras, no entanto, em que trecho cairás, mas é possível que nem caias, se fores bastante prudente. Se, ao passar pela rua, uma telha te cai na cabeça, não creiais que estava escrito como se diz vulgarmente. Então, aqui tem um conflito de ideias, vamos chamar assim. Nós vamos viver, com certeza, as consequências dos nossos atos. É a lei de causa e efeito. Não tem como evitar isso. Nós vamos resgatar. De que forma? Da forma que nós escolhermos, pelas provas que escolhemos. Então, quando desencarnados, nós nos reunimos com os nossos familiares, pedimos aos nossos futuros pais que nos aceitem como filhos, e ali recebemos uma oportunidade. Então está meio que direcionado a forma de vida. Vamos ter uma vida numa família simples, de muito trabalho, voltada para a doutrina espírita. Nossos pais serão espíritas e vamos nos acolher, nós vamos crescer nesse lar como num lar espírita. Mas quando chega na puberdade, na adolescência, nós trazemos de volta toda a nossa personalidade. Nos lembramos de quem somos efetivamente. Lembramos não é o termo, né? Nós assumimos a nossa personalidade a partir da adolescência, que é quando realmente começa a encarnação. E ali
nós vamos sofrer as consequências dos nossos erros. Então, não nascemos, por acaso, num mundo, numa casa, numa família espírita. Nós temos compromissos com isso. Às vezes, nós pedimos o instrumento da mediunidade e nascer num lar espírita com essa ferramenta vai nos possibilitar usá-la da melhor maneira, de uma forma segura, de uma forma plena, sempre fazendo o bem. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. O fato de estarmos num ambiente propício e com todas as condições para que possamos, através da mediunidade, resgatar muitos erros do passado, nós podemos, na adolescência e no início da maturidade, decidir não utilizá-la. Nós podemos dizer não. Eu não quero isso, eu quero ser evangélico. Então, eu abro mão da minha mediunidade, eu abro mão dos conhecimentos espíritas, questiono os conhecimentos trazidos pelos meus pais e me afasto de um caminho que estava previamente estabelecido. Isso quer dizer o quê? Eu sucumbi diante da prova. Não aceitei aquilo que eu mesmo programei, por causa do meu livre-arbítrio. Na hora do vamos ver, a hora que a dor se aproxima de nós tomamos as decisões. Podemos nos acovardar diante da prova e fugir dos compromissos e adiar esse resgate. Por isso que não existe fatalidade. Fala assim, a criança vai nascer no lar espírita, ela vai crescer, vai receber o ensinamento da doutrina espírita, vai ser médium, vai ajudar na seara do Cristo e vai ser uma pessoa de bem, evoluindo plenamente. Não dá para fazer isso. Nós temos o livre-arbítrio. As situações da vida, os sentimentos que trazemos, as durezas das provas pelas quais nós necessitamos passar, mesmo sendo Deus misericordioso, ainda é preciso que nós nos esforcemos para encontrar a evolução. Então as provas não são simples, não são fáceis, e nessa circunstância nós podemos sucumbir. Então não existe o determinismo. Você vai nascer, crescer e vai ser assim. Não. Você vai nascer dentro dessas condições. E se você for bom, não cairá, como diz a resposta aqui. Você nasceu num lugar que vai tropeçar. Mas se você for bom, se você se dedicar com a ajuda dos bons espíritos, numa boa sintonia, você vai conseguir vencer os percalços. Se você ainda não tiver toda essa vontade, poderá sucumbir e cair. Então não há determinismo. O tema é excelente, nós temos que voltar a ele oportunamente, mas hoje não dá mais, já estouramos o tempo. Então, na semana que vem, retomamos o estudo com a questão 260. Vamos fazer a prece? Mestre Jesus, derramai vossas bênçãos sobre todos nós, Senhor. Que possam ser retirados todos os fluidos impuros, nos trazendo serenidade e paz. Que bálsamos curativos possam ser derramados sobre nós, afastando as doenças, afastando as nossas dores, nos trazendo a confiança necessária para que, diante das provas, possamos vencer e nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que possamos ter outros momentos assim, pois é em vosso nome que encerramos o estudo da noite. Uma boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe.